Você está pensando ou está fazendo algum tratamento à base hormonal da testosterona para melhorar sua performance física ou para emagrecimento? Não deixe de conferir este vídeo até o final e veja os perigos em relação a ela. Olá, meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista aqui na cidade de Sorocaba. Se você não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Aqui a gente comenta assuntos sobre pele, cabelo e unhas. O assunto de hoje, infelizmente, eu vejo que é cada vez mais constante e mais corriqueiro na nossa rotina. O que é? Na verdade, existe a reposição hormonal masculina. Existe o questionamento se realmente existe a andropausa ou não, que é a baixa do hormônio masculino, que ela vai existir conforme o passar da idade, mas se realmente é necessário fazer a reposição ou não. A questão hormonal, o meu grande conselho é: você só faça a reposição se for aconselhado por seu médico endocrinologista ou urologista. Porque são os médicos mais acostumados a lidar com esse tipo de situação, que você tenha exames hormonais alterados e que você seja necessário fazer a reposição. Infelizmente, a gente vê cada vez mais frequente o paciente passou em algum médico, e normalmente um médico do esporte, e aí foi prescrito o hormônio masculino com exame normal. A primeira questão que eu preciso esclarecer é assim: a medicina do esporte, ela é uma especialidade, sim, e é uma especialidade séria. Ela é feita para quê? Para que você tenha uma performance física melhor, que faça um acompanhamento da sua rotina de treino. Não necessariamente você precisa ser atleta para fazer essa questão do acompanhamento, mas ele está ficando mais popular porque as pessoas hoje em dia praticam mais. É claro que a imensa maioria das pessoas ainda não pratica atividade física. E dá para dizer que aí, numa média geral, 35% das pessoas fazem atividade física com uma regularidade ou não. 65% das pessoas são sedentárias. E aí não tem nada de errado, até por questão de pandemia, você querer melhorar a sua performance física, ter um emagrecimento por um ganho de peso que você teve, um ganho rápido nos últimos tempos. Isso é perfeitamente normal, você procurar um médico mais específico em relação a isso. Não há nada de errado. Até para você evitar lesões, a sua dieta nutricional, são vários, a sua performance física, que tipo de atividades são mais mais adequado, a sua suplementação, os seus exames. São várias questões interligadas que é importante que você procure um médico especialista. E até em outros vídeos eu sempre falo, procure saber quem que é o seu médico. Assim, o mínimo assim, se você está procurando um médico do esporte, veja se ele tem pelo menos essa especialidade registrada no site do CFM, cfm.org.br. Você clica lá, pesquisar médico, coloque o nome completo do médico, e aí ele vai aparecer se ele estiver escrito assim, médico sem especialidade registrada, ele não tem a especialidade registrada em si. Eu já falei em outros vídeos sobre, não relacionado à medicina do esporte, mas assim, o médico ele não é proibido de trabalhar com um segmento específico, mesmo sem ser especialista. Às vezes ele só coloca que ele trabalha a prática do esporte, digamos assim. Mas o que a gente infelizmente vê hoje em dia? Eu não digo também que todos os médicos do esporte façam isso. É que as pessoas vão lá, faz os exames e os exames estão normais. Só que o desejo da pessoa é emagrecer. E a pessoa não pede, não, eu quero, doutor, eu preciso tomar um hormônio. Na verdade, a indicação muitas vezes parte do médico de te fazer injeção de testosterona, Durateston, Deposteron. São medicamentos que acabam sendo utilizados de forma injetável ou às vezes na forma de medicamentos tópicos, né? Na forma de gelzinho, na forma de via oral. Oxandrolona também é um medicamento bastante prescrito. O maior problema é você não ter a indicação de uso, porque eu já peguei pacientes com exames totalmente normais. Por exemplo, um dos parâmetros que a gente mais vê assim, a testosterona livre, tem normal, mas a via do hormônio ela é complexa. A gente tem que ver toda a parte cerebral, a questão, como é que está sendo liberado o LH, FSH, até eventualmente prolactina. A gente tem que ver como é que está. O problema é que às vezes a pessoa acha assim, não, eu só vou fazer um ciclo de 3, 4 meses e igual de cada dar uma parada. Só que assim, a questão de mexer com hormônio é um problema muito sério,
Porque na verdade o organismo ele tem um mecanismo de feedback. Por exemplo, se você injeta uma coisa, principalmente quando é hormônio, o seu organismo ele fica meio preguiçoso, entre aspas. Ele deixa de produzir o seu natural. E aí você pode começar a criar a dependência de ter que estar sempre que usando ele para você ter uma performance física ou que seja o seu estado natural de não ficar com estado de fadiga, por exemplo. E a via, também às vezes a pessoa pode interpretar, não, mas não é injeção, aí tudo bem, é só um gel. Mas ele entrega um hormônio da mesma maneira. E os efeitos colaterais a longo prazo, ele pode até, por exemplo, hipogonadismo. O hipogonadismo é seu testículo ele atrofiar de verdade, principalmente dependendo da dose a longo prazo, porque assim, mesmo a curto prazo, se eu tiver o exame normal, eu jamais tomaria a questão dos hormônios, porque a longo prazo isso não tem segurança nenhuma. Alguns tipos de câncer, ele pode ser piorado, né? Não que os hormônios normalmente eles não causam o câncer em si. Mas, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, homem pode ter câncer de mama também, porque ele tem mama, né? Claro que não com tanta frequência igual a mulher. Mas aí uma coisa que era para ser uma coisa sutil, às vezes acaba se tornando bem mais agressiva por causa da reposição hormonal. Mas por que a gente pega muito essa questão na rotina do consultório de dermatologia aqui? A maioria procura a gente por causa que está com problema de espinha, acne, né? E principalmente também questão de queda de cabelo. Aí às vezes a pessoa tem indicação, seja de tomar um medicamento ou fazer o transplante de cabelo, a chance do sucesso fazendo essa reposição é muito mais baixa por causa dessa reposição que está ocorrendo. E eu já vi pacientes, por exemplo, que estão fazendo uso, mas estão fazendo uso respaldado pelo médico, mas muitas vezes essa indicação não é muito bem vista, principalmente pelos médicos endocrinologistas, que são os principais prescritores aí de hormônios, conforme a necessidade. Meu conselho é, se você precisar fazer esse tratamento hormonal, que seja principalmente pelo médico endocrinologista. E não deixar também de discutir aí com seus exames, se realmente tem essa indicação ou não. E para quem já está usando, assim, ele é muito sedutor. Por quê? Porque é o hormônio masculino. O hormônio masculino, assim, ele te traz mais performance física. Você fica mais exposto. Você fica com uma massa muscular melhor. Melhora a sua libido. A perda de gordura é maior. Tem várias questões. É um pouco do canto da sereia. Ele é sedutor, mas, assim, dificilmente alguém abaixo de 35, 40 anos, ele vai precisar repor o hormônio porque ele está deficitário. Mas a gente vê cada vez uma crescente que é preocupante. A médio e longo prazo, não só dessas questões que dão esses sintomas de acne, queda de cabelo, que é mais imediato, mas a longo prazo a segurança ela é bem baixa. E ninguém aconselha fazer, os médicos de maneira geral, ninguém aconselha você fazer essa reposição somente para que haja um emagrecimento, por exemplo, ou que você tenha uma performance física um pouco melhor. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. E o organismo, você tem um só, você precisa cuidar muito dele. Você não pode ter o dinheiro que você tiver. Se você tiver que repor, por exemplo, um fígado que estragou por anabolizante, porque nada mais é o hormônio que você está repondo, é uma forma de anabolizante. E aí não tem o que traz de volta. Então, claro que tem medicamentos, tratamentos que você possa melhorar a sua condição que você ficou, mas tem muita coisa que não tem volta. E arrependimento é uma coisa que você pode pensar lá na frente, só quando é tarde. Quanto mais conhecimento você tiver sobre qualquer assunto, menor a chance de erro que você terá. Espero que tenha esclarecido aí alguns pontos e do meu conselho que eu te dou. E um grande abraço. Até a próxima.